Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje é dia 23 de junho, né? E eu tô aqui, ó, de camiseta de arraiá ápice, porque era pra essa semana a gente tá super no clima do arraiá, mas infelizmente não vamos poder comemorar esse ano, né? Só de estarmos com saúde, nossas famílias com saúde, todo mundo bem, já é uma grande vitória. Bom, dia de terça-feira é dia de aula de História. Então, vamos lá com a tia Ana, lá na unidade 6, página 132, né, e 133, que a gente vai olhar para a introdução, para a parte principal lá da nossa unidade. E essa unidade vem dizendo do mar Mediterrâneo para os oceanos, a busca por especiarias. Então, essa unidade vai contar um pouquinho para a gente como que essas pessoas começaram, como que os homens, né, os mercadores, começaram a explorar os outros oceanos, né? E eles iam atrás do quê para isso? Então, é isso que nós vamos ver nessa unidade, tá bom, meus amores? Ó, se ficar qualquer dúvida, corre e pergunta no WhatsApp da professora, tá bom? Bom, então lá na página 134, como já era para vocês terem lido até a página 141, né, na aula passada, a Tiana pediu para vocês lerem e fazerem as atividades, a Tiana vai explicar para vocês agora. Então, na página 134, o título é Como era o mundo na visão dos povos antigos? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. No século XV, né, que é quando ocorre essa busca por especiarias, que eles fazem grandes navegações para buscar especiarias, eles não acreditavam que a Terra era uma esfera, igual a gente vê hoje em dia. Eles acreditavam, sabe o que? Que a Terra era desse jeito aí, ó, plana. E que na ponta da Terra, né, lá nos cantos da Terra, tinham monstros. Então, eles acreditavam que se eles fossem navegando, uma hora eles iam cair e o monstro ia comer eles. Dá para acreditar nisso? Mas era nisso que eles acreditavam. Hoje, a gente sabe que não é bem assim, né? Que não tem nada de monstro, que a Terra é em forma de esfera, apesar que algumas pessoas ainda acreditam que ela seja plana e tem estudos sobre, né? Mas a gente consegue visualizar o mundo inteiro através de uma telinha de celular, né? Se a gente escreve lá, se eu quiser ir virtualmente agora em Paris, é só eu escrever lá no Google e rapidinho eu chego lá, pelo menos virtualmente, não é, amores? Então, naquela época, por eles acreditarem, me desculpem, que a Terra era plana, que tinham esses monstros, o que acontecia? Os mapas eram desenhados desse modo, né? E muitas histórias fantasiosas, muitas lendas foram criadas nessa época, né? Então, foi aí que nasceu a crença, né? Que navegar pelos oceanos levaria as pessoas a lugares desconhecidos, a lugares nunca antes habitados, né? Lugares misteriosos. E que eles poderiam encontrar diversos tipos de seres por lá. Além disso, galera, as embarcações daquela época não eram meios muito seguros, tá? Não eram feitas meios de transporte muito seguros e muito resistentes. Então, o que acontecia? Eles saíam de um lugar hoje, da cidade deles hoje, na embarcação, certo? E ia navegando. Às vezes, no meio daquilo, eles precisavam de alguma coisa que a embarcação não podia oferecer, ou a embarcação estragava e eles ficavam perdidos e nunca mais conseguiam voltar, ou
Eles enfrentavam fenômenos naturais, como tempestades, chuvas. E aí também falavam que os mares eram lugares muito desconhecidos e perigosos, né? Então, eles só atravessavam os mares se eles tivessem bons motivos para isso. Se eles não tivessem, gente, não tinha nada que fizesse eles saírem de um lugar para o outro, tá bom? Na página 135, você já teve experiência de conhecer lugares do mundo sem que os tenha visitado pessoalmente? Então, é o que a Tiana disse, às vezes você pode escrever lá no Google e você conhece um lugar do mundo que você nunca visitou, né? E aí vocês deveriam escolher um lugar do mundo para conhecer, né? Bom, se eu pudesse escolher um lugar do mundo para conhecer, mesmo que virtualmente, acho que eu escolheria o Vaticano ou qualquer lugar da Itália. Eu acho que eu gostaria de conhecer. Então, a página 135 são respostas pessoais, tá bom? Continuando, amores, lá na página 136 agora. Olha só. Esse aí, dessa imagem que vocês estão vendo, é um cara chamado Marco Polo. Marco Polo foi muito importante para a história do comércio e a gente vai entender o porquê disso. Olha só. Na página 136 diz assim: até o século XV, o comércio marítimo realizado entre a Europa e a Ásia era feito somente através do mar Mediterrâneo. Então, somente através do mar Mediterrâneo que eram transportados os produtos, como as pedras preciosas, os tecidos, as joias, as sedas, as bebidas. Eles usavam da Europa para a Ásia somente o mar Mediterrâneo, né? Quem realizava esse comércio, quem fazia esse comércio, eram os mercadores. No segundo parágrafo da página 136, a gente encontra assim: os responsáveis por realizar esse comércio de mercadorias eram os chamados mercadores, os quais viram nessa atividade uma oportunidade de fazer fortuna. Peguem o marca-texto de vocês e grifem essa parte aí que a Tiana acabou de ler. De os responsáveis até fortuna. Então, amores, os mercadores, eles eram os comerciantes, eram as pessoas que faziam esse papel de vender, de levar de um lugar para o outro. E por que eles queriam isso? Para fazer fortuna, para fazer dinheiro, né? Porque era uma coisa que dava dinheiro naquela época. Eles eram viajantes, eles viviam para viajar, né? Viajavam por longos períodos, por longas distâncias, atravessavam continentes para chegar com seus produtos. E as viagens dele não era tão rápido. Duravam anos, às vezes 10 anos, uma década, né? Às vezes até mais. Olha como as coisas mudaram, gente. Hoje a gente pede um negócio lá na China e chega aqui pra gente na nossa casa, assim, em questão de 1 mês, 2 meses. A gente pede coisas dos Estados Unidos e chega aqui na nossa casa. Naquela época, de um lugar para o outro, demoravam anos. Eram anos para poder fazer esse transporte. Já pensou nisso? Como as coisas evoluíram? E aí, um dos mais famosos mercadores era esse cara aí, o Marco Polo, né? O Marco Polo deixou a cidade dele em Veneza, na Itália, e foi junto com seu pai até a China a negócio. Então, Marco Polo viajou por muito tempo, porque é uma distância bem grande, né? Nessa época, Veneza era a principal cidade europeia, ou seja, a cidade que mais girava dinheiro, a cidade mais importante da Europa. Né? Por que era a cidade mais importante, Veneza? Porque ali os navios paravam, atracavam, lembra o que é atracar? Ficar parado lá no porto com as mercadorias. E aí, essas mercadorias vinham de vários lugares do mundo, tipo do Oriente Médio, né, da Índia, para poder fazer a venda.
Onde que acontecia lá em Veneza essa venda? Acontecia nas feiras livres, tá? Então, essa venda aconteciam nas feiras. Essas feiras eram os locais onde ocorriam as negociações, né? Então, onde ocorriam as trocas de mercadoria, a venda das mercadorias. E elas eram realizadas sempre que chegavam novos navios. Então, eles vendiam especiarias. Vocês se lembram o que a Tiana disse que são as especiarias? Os temperos, né? Os aromatizadores, aquilo que dá cheiro. Eles eram muito encantados com as especiarias, os europeus. Então, chegava coisa da Europa, da África, da Ásia, e era vendido tudo era vendido nessas feiras, certo? Na página 137 tem um quadro aí de Tomás III de Saluzzo, A Feira. Certo, meus amores? Ok? Então, a gente já viu que eles vinham de vários lugares e paravam em Veneza para fazer a venda das especiarias, sedas, bebidas, né? Na página 137, nós temos assim, a importância das especiarias. Olha só, amor, aqui a Tiana colocou foto de várias especiarias. Dentre os artigos mais cobiçados pelo mercado europeu estavam as especiarias, como canela, açafrão, pimenta, gengibre, etc. Por quê? Porque lá não achava com facilidade. Então, quando as especiarias chegavam, era um alvoroço, todo mundo queria comprar, claro, todo mundo que tinha condição, né? Porque não eram todos. A maioria dessas especiarias vinham da Ásia e elas eram utilizadas para cozinhar, para fazer remédio, para fazer óleos perfumados, para fazer perfumes, para fazer aromatizantes, para deixar os ambientes cheirosos, né? As especiarias também ajudavam na conservação dos alimentos, né? Porque naquela época ainda não existia energia elétrica. Então, precisava das especiarias para preservar esses alimentos, né? Porque o inverno europeu, o inverno na Europa é muito rigoroso, é muito frio. E eles poderiam ficar sem alimentos por uma época do ano, já que, como é muito frio, neva bastante, as plantações ficariam perdidas, né? Seriam deixadas de lado. E eles precisavam estocar os alimentos, guardar esses alimentos. E para guardar esses alimentos, eles faziam uso das especiarias. As viagens em busca das especiarias, elas eram realizadas por diversos povos. Os europeus viajavam em busca de especiarias, os árabes, os chineses, os indianos, né? Muitos deles viajavam em busca de especiarias. Só que o único caminho que tinha era o Mar Mediterrâneo. O único caminho que tinha entre a Europa e a Ásia, né, era o Mar Mediterrâneo. O problema é que essa rota era de diferentes povos. Tinha muita gente que mandava nessa rota. Muita gente que cobrava impostos nessa rota. E então as especiarias se tornavam muito caras, porque além do preço delas, ainda tinha o preço que eles pagavam de impostos, o preço que eles pagavam para diversos povos, né? Para poder usar essa rota do Mar Mediterrâneo. Na página 138 tem assim, ó, você sabia? Para levar as especiarias até o mercado europeu, os mercadores precisavam comprá-las dos árabes, que cobravam, por exemplo, 52 gramas de ouro por 60 quilos de pimenta. Então, os árabes falavam, não, vocês me dão 52 gramas de ouro e eu dou para vocês 60 quilos de pimenta. Fazia como que chama isso? Escambo, quando faz a troca. 7 quilos de ouro por 1 quilo de cravo. 7 gramas de ouro por 1 quilo de cravo. 10 gramas de ouro por 1 quilo de canela. E aí eles iam negociando. Por
essa razão, quando as mercadorias chegavam na Europa, em geral, o preço era elevado. Então, quem tinha acesso às especiarias? Somente as pessoas mais ricas, né? Hoje em dia, essas especiarias, canela, pimentas, açafrão, gengibre, elas são produzidas em vários locais do mundo. O custo delas é muito menor, né? Hoje em dia. Os preços são bem mais acessíveis. Na página 138, vocês teriam, se a gente estivesse juntos, né, pessoalmente, nós iríamos fazer um livro de receitas com as especiarias. Mas como não dá pra gente fazer nesse momento, falem com alguém da família de vocês, né, com a mamãe, o papai, a vovó, às vezes a ajudante que trabalha na sua casa, e descubra uma receita que é utilizada alguma especiaria. Por exemplo, canela, cravo, pimenta do reino, noz moscada. E quem sabe você e sua família não podem fazer essa receita um dia, quando vocês estiverem de férias. Vai ser bem legal. E vai usar as especiarias, né? Na página 139, amores, esse mercado de especiarias aí vocês também podem fazer em casa, tá bom? Vai ser bem legal de vocês fazerem juntos. É só seguir o passo a passo, tá bem explicadinho. Aí tá. Na página 139 ainda nós temos lá o Oceano Tenebroso. Para continuar realizando o comércio entre a Europa e a Ásia e não pagar tantos impostos sobre as mercadorias transportadas pelo mar Mediterrâneo, os europeus começaram a buscar novos caminhos. Então, eles cansaram de pagar tantos impostos. E aí eles começaram a buscar novos caminhos. O conhecimento que eles tinham sobre o mundo, gente, eles só conheciam aquela região da Europa, né? Eles só conheciam aquela região da Europa e algumas partes da África e da Ásia. Eles não conheciam todas as partes, né, do mundo. Não conheciam todos os mares que ligavam esse continente. E o oceano era um lugar desconhecido para eles, para os europeus. Eles não conheciam o oceano, eles conheciam a Europa, um pouco da Ásia, um pouco da África, só onde eles visitavam. E eles também não conheciam o que ficava do lado de lá dessas águas, eles não sabiam se tinham mais continente, não sabiam. Vejam bem, nessa época, o Brasil nem cogitava a ideia de ter aparecido ainda, tá? Eles, nossa, nem perto, nem a América eles tinham descoberto ainda. E aí, gente, tudo que eles sabiam sobre os mares era o que eles ouviam dizer. Então, como a Tiana disse para vocês, eles ouviam dizer que tinha monstros. Eles acreditavam nisso. Eles ouviam dizer que tinha um abismo. Depois que você chegava num lugar, você caía e acabou. Eles acreditavam nisso, tá? Eles acreditavam nos relatos, no que as pessoas contavam sobre o mar Mediterrâneo. Ou sobre os mares e oceanos, tá bom? Na página 140, vocês veem aí, no Você é o Historiador, uma imagem, né? Uma imagem de um mapa feito por Sebastião Muenster em 1550. Então, olha aí como que eles imaginavam que do lado da Terra já ficavam os anjos para pegar as pessoas que caíam nos abismos da Terra, né? E que tinham os monstros também. Aí você vê a imagem dos monstros, né? Então, na página 141 do Você é o Historiador, tá lá, o que é possível identificar no mapa? Então, você vai escrever que é possível identificar monstros, né? Os oceanos, dá para identificar os continentes, mas o que mais chama atenção acho que são os monstros, né, amores? Se você fosse um navegador da época e tivesse esse mapa em mãos, como se prepararia para a sua viagem?
Resposta pessoal. Como que você ia preparar? Nossa, se fosse eu ia arrumar um monte de arco e flecha, umas armas, porque eu não sei o que eu encontrava. Aí que eu encontrava um monstro e tinha que lutar contra ele. Meu Deus. Pinte o quadro que completa corretamente a frase a seguir. O mapa revela que os navegadores da época tinham domínio ou medo? Tinham medo em relação aos oceanos. Então, eles tinham medo. E está pedindo para justificar a sua resposta. Então, por que eles tinham medo? Porque no mapa mostra os monstros marinhos, né? Que eles acreditavam nesses monstros marinhos. Aí, meus amores, na página 141 ainda, a gente vai chegar na parte das grandes navegações. Nós vamos começar a falar sobre as grandes navegações aqui. Então, as grandes navegações começaram por quê? Os europeus, como a Tiana disse para vocês, estavam exaustos de pagar impostos. E eles começaram a pensar, bom, a gente precisa de encontrar novos caminhos, a gente precisa de encontrar novos mares para a gente poder se locomover sem pagar essa quantidade de impostos. E vai ser bom porque às vezes a gente encontra novas terras, né? Eles ficaram interessados nisso. E começaram a navegar pelo Oceano Atlântico, que é inclusive o oceano que banha o nosso país, o Oceano Atlântico. E isso foi um período histórico, porque antes eles só navegavam pelo Mar Mediterrâneo. Agora eles começavam a navegar pelo Oceano Atlântico. E deu-se, então, o período das grandes navegações. Ou seja, que eles faziam realmente grandes navegações, e vocês vão entender isso. Esse período ele foi considerado um acontecimento muito importante, porque foi quando os europeus começaram a explorar o mundo, explorar a Terra. Antes, eles só ficavam ali, Europa, Ásia, África. Agora, não. Com as grandes navegações, eles começaram a navegar pela Terra. Eles começaram a encontrar outros continentes, outros territórios. Na página 141, a Tiana quer que vocês grifem o último parágrafo. O período das chamadas grandes navegações foi considerado um acontecimento histórico importante quando os europeus passaram a explorar intensamente o globo terrestre. Ou seja, quando eles começaram a descobrir novos territórios, novos lugares, né? Na página 142, nós temos assim, naquela época, os portugueses destacaram-se e foram os primeiros a se lançarem nessa empreitada. Portugal fica na Espanha. Oh, gente. Portugal fica na Europa, amores. Portugal fica na Europa. Tiana. Portugal fica na Europa. Então, olha só o que acontece. Os portugueses, eles foram os primeiros que foram os pioneiros. O que significa dizer que eles foram os pioneiros? Eles foram os primeiros a navegar pelas águas do Oceano Atlântico. E eles ainda acreditavam que nessas águas habitavam os monstros marinhos. Só que eles estudavam, eles buscavam, eles se interessavam. E eles começaram a usar as tecnologias daquela época para poder navegar. Então, aí na página 142, nós temos a bússola. A bússola ela foi inventada pelos chineses antes de Cristo. Só que ela começou a ser usada pelos navegadores europeus a partir do ano de 1200 depois de Cristo, né? A bússola é aquilo que a gente conhece, é um instrumento que marca os pontos cardeais. Eles também usavam o astrolábio, que é um objeto que os árabes utilizavam, que mostra a posição do Sol. E através da posição do Sol, eles vão se localizando. E a caravela, que foi até como os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Eles vieram de caravelas. Caravelas é porque as velas eram triangulares, eram em forma de triângulo. E aí facilitava eles manobrarem em alto mar, né? Eles faziam
eles conseguiam virar as caravelas com mais facilidade. E era muito importante essa característica de ter as velas em forma triangular, porque eles enfrentavam muitas tempestades, eles enfrentavam muitos perigos no oceano, né? Muito bem, meus amores. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Para casa, para a gente corrigir na sexta-feira, anotem aí, nós vamos corrigir na sexta-feira. Sexta-feira agora, hoje são 23, dia 26, nós teremos outra aula de história, tá bom? Tiana estará por aqui novamente. E vocês vão fazer as páginas 143 e 147, ok? Para essa sexta-feira, dia 26. Combinado? Ó, prestem atenção que é 143 e 147, tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus. A Tiana aparece mais uma vez hoje por aqui para explicar a atividade de geografia. E, ó, fui, amo vocês. Estou morrendo de saudades. Beijo.